pessoal, bem-vindos a mais uma aula de elementos de máquinas. Então vamos dar continuidade à seleção dos rolamentos, né, que a gente começou na aula passada. E no vídeo passado nós vimos então o critério de seleção com base no carregamento dinâmico dos rolamentos, né? Então sempre que o rolamento gira, né, e ele tem cargas contínuas, previsíveis, né, uma rotação acima de 10 RPM, a gente tem então uma condição dinâmica, né? E a gente viu então quais são os critérios de seleção. Existe uma outra situação, né? Quando o rolamento ele não tem esse carregamento que é considerado dinâmico, né? A gente utiliza um outro critério que é baseado na carga estática. Vamos ver como é que funciona isso, né? Então, relembrando um pouquinho, a gente viu que carregamento estático, quando qualquer uma das condições abaixo ali acontecerem, o rolamento ele vai ser selecionado com base nessa carga estática equivalente, né? Então, quais são essas condições? É o seguinte, qualquer uma delas, né? O rolamento ou ele não está girando, né? Rolamentos parados, que trabalham parados, né? E estão sujeitos a altas cargas contínuas ou picos de cargas intermitentes, ou então, né, aquela situação em que o rolamento ele faz movimentos oscilantes lentos, né, sob carga, né? Ou então, quando o rolamento ele gira, né, acima de 10 RPM, então ele está selecionado conforme a vida útil de fadiga normal, né? Só que além disso ele tem que sustentar cargas de pico, né, temporárias elevadas. Nesse caso eu também tenho que dimensionar com relação a essa carga estática equivalente. Ou então quando o rolamento gira, né, a baixa velocidade, né, uma rotação menor que 10 RPM. Né. Qualquer uma dessas situações, né, que não se caracterizam como um carregamento dinâmico, eu tenho que fazer então a seleção com base na carga estática equivalente do rolamento, né. Então vamos fazer algumas conceituações, né? Primeiramente, né, conceito de carga estática equivalente no rolamento. Então a gente viu que em condições usuais, né, os rolamentos eles podem ser submetidos aí tanto a cargas axiais como a cargas radiais, né? Então a carga estática equivalente, né, que a nomenclatura dela é P0, né, ela representa uma carga hipotética, né, constante tanto em magnitude como em direção, né, que atua nos rolamentos radiais radialmente, né, e se for o rolamento axial, a carga ela é representada como uma carga axial, né, constante, né, tanto em magnitude como em direção. E qual que é o efeito dessa carga? Né? Quando aplicada, essa carga hipotética, ela causaria a mesma carga estática máxima, né, no rolamento que as cargas reais de compostas, né? Então o P0 ele vai ser equivalente então a esse carregamento axial e radial, tá? É o mesmo conceito, bem similar ao conceito então da carga dinâmica equivalente no rolamento, né? Então, como é que eu calculo essa carga estática equivalente no rolamento? A fórmula, né, básica é exatamente a mesma que eu utilizei ali no carregamento dinâmico. A única diferença vai ser esses fatores, né, de carga radial e de carga axial, né, que serão diferentes nessa equação. Então, sempre que eu fizer o dimensionamento com base no carregamento estático, né, eu vou conseguir as informações de x0 e y0 do catálogo, né, nas condições estáticas. O catálogo vai me apresentar então esses valores. Aqui está um exemplo, então, né, de dois tipos de rolamento. No primeiro, né, de um rolamento fixo de uma carreira de esferas. Isso aqui é um dado retirado do catálogo da NSK, um fabricante. Então, para esse tipo de rolamento, né, quando a força axial é pequena o suficiente, e esse pequeno o suficiente, para esse caso desse rolamento, significa uma relação maior que 0,8, né, a força axial, se ela for maior que 0,8 vezes a força radial, eu utilizo essa expressão aqui para calcular então a carga estática equivalente desse rolamento. Caso
a força axial seja pequena o suficiente, e esse pequeno o suficiente significa que se ela for menor ou igual a 0,8 vezes a força radial, no caso de rolamento fixo de uma carreira de esferas, eu desprezo então a força axial e considero a carga estática equivalente do rolamento igual à força radial, certo? Então, para cada tipo de rolamento, né, eu tenho então essas equações que são apresentadas aqui. Então, um outro exemplo é para o rolamento de uma carreira de rolos cônicos, né? O catálogo já me dá qual é a expressão que eu consigo calcular a carga estática equivalente, né? Que é essa daqui. E aí, no catálogo, eu encontro para cada número de rolamento diferente, né? Para cada rolamento, tamanho de rolamento diferente, eu encontro o valor correspondente do y0, que eu vou substituir na equação aqui. Né? E aí eu consigo achar, então, para o tipo de rolamento, qual é o valor da carga estática equivalente dele ali. Ó. Tá bom? Bom, o outro conceito importante é o de capacidade de carga estática básica. Né? Então, assim, ó, em condições de carregamento estático, né, existe a possibilidade de deformações permanentes dos elementos rotativos, né, ou nas pistas, né, de rolamento. Né? E essas deformações permanentes, elas vão gerar, aí quando tiver numa rotação contínua, vão gerar altos níveis de vibração e atrito. Né? Então, a carga, né, que produzirá, né, níveis de tensão que vão provocar essa deformação permanente, né, no elemento rolante da pista de 0,01% do diâmetro do elemento girante, é que a gente define então como capacidade de carga estática básica, né? A sigla dele é C0. Né? Então, para o rolamento radial é considerado como uma carga, né, constante de magnitude e direção, né, como nesse sentido aqui radial, e nos rolamentos axiais, né, uma carga de sentido e direção constantes, né, aplicada no centro do rolamento axial aqui. Significa que quando eu atingir essa capacidade de carga estática básica, eu começo então a ter deformações permanentes no elemento girante na pista de rolamento. Tá? E como é que eu faço então a seleção do rolamento com base então nesses dois critérios? Né? Então, em condições de carregamento estático, né, a seleção ela se faz com base na relação entre a carga estática equivalente e a capacidade de carga estática básica, que é dado de catálogo. Né? Então, eu vou multiplicar a carga estática equivalente P0 por um coeficiente de segurança, né? Que é o coeficiente de segurança para situações específicas que a gente vai comentar em seguida. Né? Quando essa relação, né, da carga estática equivalente multiplicado por esse coeficiente de segurança for menor do que a capacidade da carga estática básica, né, que é dado de catálogo, né, o rolamento vai ser apropriado então para aquela aplicação. Tá? Esse coeficiente de segurança é um dado empírico, né? Então é baseado no conhecimento que a gente tem da aplicação, né, e do projeto. Né? Eu adoto valores diferentes aqui para aquele coeficiente de segurança. Então, um exemplo, se eu tenho uma condição de alta previsibilidade, né, do carregamento, né, por exemplo, se o carregamento é dado pelo peso próprio, né, e não tenho vibração relevante, eu considero que eu tenho alta previsibilidade do carregamento do rolamento. Se eu tenho picos de carga, né, eu considero que eu tenho baixa previsibilidade desse carregamento. Né? E aí, se eu tenho uma relação, se eu tenho um movimento contínuo, né, em que, dependendo se eu posso ter alguma deformação no rolamento ou não, eu considero, eu elejo aqui qual que é o fator de segurança mais adequado. Né? Isso aqui depende então muito da prática e do conhecimento do projeto e da situação que eu vou ter lá. Então vamos fazer aqui um exemplo de aplicação prática, né, de seleção baseada nesse carregamento estático. Então aqui tem uma situação de um gancho de ponte rolante, né, cuja haste giratória então, de 25 mm de diâmetro é apoiada no rolamento axial de esferas. Então aqui em cima, ó,
eu tenho um rolamento axial de esferas em que o eixo desse gancho de ponte rolante ele pode estar girando, né? Esse gancho ele possui então uma capacidade de suportar cargas até 5.000 kg, né, ou 5 toneladas. Então, se considerar que o movimento giratório do gancho é ocasional, então isso aqui é um carregamento estático, né, e que o coeficiente de segurança do carregamento estático, né, seja 1,5, né, já está estabelecido aqui, selecione o rolamento mais apropriado para essa condição operacional, né. Então a gente vai lembrar uma coisa aqui, né? O rolamento axial ele suporta somente cargas axiais, ele não suporta carga radial, né? Então no cálculo da carga estática equivalente eu desconsidero, né, a carga radial. Dado aqui os dados do catálogo, né? Então vamos selecionar o rolamento com base nesse catálogo. Então, como eu falei, né, a gente tem um movimento giratório ocasional, a gente considera que isso é um carregamento estático. Tá? Então, os dados do problema, o diâmetro interno do rolamento, né, que é igual ao diâmetro aqui da haste do gancho, né, 25 milímetros. Carga axial, 5.000 kgf, né, porque a massa é 5.000 quilos, né, então a força atuando nessa massa é 5.000 kgf, que equivale a 50.000 newtons. A carga radial é zero, porque o rolamento axial de esferas não suporta cargas radiais. E é dado do problema que o coeficiente de segurança de carregamento estático é 1,5. Tá? Então a gente sabe que a expressão que a gente vai ter que utilizar nessa condição de seleção pelo carregamento estático é essa daqui, né? A capacidade de carga estática básica tem que ser maior, né, do que o coeficiente de segurança vezes a carga estática equivalente que a gente vai avaliar. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é calcular qual é o valor da carga estática equivalente, que aqui está meio fácil, né? A expressão genérica é essa daqui, ó, né? E a gente sabe que o rolamento axial de esferas, então, como eu comentei, né, ele não suporta a carga radial, então a carga estática equivalente equivale exatamente a carga axial agindo no rolamento. Que a gente sabe que a dado do problema é 50.000 newtons aqui. O segundo passo, então, é calcular a capacidade de carga estática básica, né? Que a gente sabe que é essa expressão aqui que foi colocada anteriormente, né? Tem o valor de S0, que é dado do problema, a carga estática equivalente eu já calculei na etapa anterior, só substituir os valores, né? Então eu tenho que a capacidade de carga básica desse rolamento tem que ser maior então que 75.000, fazendo essa conta aqui, né? E agora é somente olhar o catálogo e selecionar o rolamento com base nessa capacidade de carga estática básica que eu avaliei aqui, ó. Então, se eu sei que o diâmetro interno do rolamento é 25, tenho esse valor de capacidade de carga básica mínima que eu tenho, olhando no catálogo eu vejo que o rolamento que possui uma capacidade de carga básica maior que 75.000 é esse rolamento aqui, que é o 51.405. Tá bom? Então selecionei o rolamento apropriado para essa aplicação aqui. Tá bom? Ok, gente. No próximo vídeo nós vamos finalizar o assunto falando um pouco comentários gerais sobre instalação e desmontagem de rolamentos. Tá bom? Até o próximo vídeo.